Hoje não está escrito alimentação vegetariana, saúde ou moda. No Canadá, aproximadamente 4% da população se considera vegetariano. Será que com a alimentação vegetariana nós podemos ter saúde, receber todas as vitaminas e nutrientes necessárias? Fique conosco para uma conversa muito interessante com o nosso grande amigo, Dr. Viriato Ferreira. Voltaremos dentro de poucos instantes. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia. Ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Hoje no Está Escrito, gostaríamos de falar sobre alimentação vegetariana e os benefícios de tal alimentação. E fazer umas perguntas ao nosso amigo Dr. Viriato Ferreira, que volta mais uma vez. Muito obrigado. É um prazer. Dr. Ferreira, eu sei que na Europa, e nós já falamos sobre isso, e até certo ponto aqui na América do Norte, a alimentação vegetariana virou um pouquinho moda. Mas será que existem realmente benefícios para a saúde de uma alimentação que não inclui a carne? Gostaria de falar com o senhor sobre isso hoje. E pegar o seu ponto de vista e fazer umas perguntas. Umas perguntas que nós às vezes ouvimos por aí e tentar esclarecer para o povo. O que é ser vegetariano? O que é a definição de vegetariano? Há vários tipos de vegetariano. O vegetariano, digamos, é a pessoa que se abstém de comer carne e peixe. Não quer dizer que nunca coma, mas que na sua vida do dia-a-dia, na maior parte do tempo, não come nem carne nem peixe. Isso é uma definição generalista, digamos, do ser vegetariano. Depois, há subgrupos. Há pessoas que, por exemplo, não comem carne e peixe, mas comem seus derivados. Comem, por exemplo, ovos e bebem leite e comem queijo. Estes são a maior parte, talvez, dos vegetarianos aqui no Canadá, são os lacto-ovo-vegetarianos. Okay. Depois há pessoas que portanto, são vegetarianos, mas que não comem ovos. Esses são os lacto-vegetarianos. Tem aqueles que comem ovos, mas não bebem leite, são os ovo-vegetarianos. E tem, por exemplo, os que não comem nem carne nem peixe, nem nada de produtos de origem animal, que são há um nome que é os veganos, vegan, que também é utilizado, mas eu gosto mais de dizer são os vegetarianos totais, portanto, em que não comem nada de produtos animais. Portanto, a definição é muito vasta e há muitos subgrupos. E as pessoas fazem isto por várias razões. Algumas pessoas são vegetarianas por motivos religiosos, e há grandes comunidades aqui no Canadá que são vegetarianos por motivos religiosos, e há pessoas que são vegetarianas por motivos de saúde. E há pessoas que são vegetarianas por motivos, de serem mais humanidade para com os animais e não matar os animais, nem consumir animais, que também, portanto, há muitas razões que levam as pessoas a serem vegetarianos. Eu sei que aqui no Canadá, há alguns anos, nós temos tido problema com a doença da vaca louca, né? Uhum. E eu creio que isso tem levado algumas pessoas a repensar a ideia de comer carne. Mas as perguntas que nós ouvimos de vez em quando é que como é que eu vou ter uma alimentação com as vitaminas necessárias, com os nutrientes necessários, se eu não comer a carne? Eu preciso, por exemplo, de proteína. E como é que eu vou ter proteína se não comer carne? O senhor podia explicar e não responder isso para nossos telespectadores? Estamos aqui num programa em português para a comunidade de língua portuguesa aqui no Canadá e para nós até relativamente fácil perceber isto. É só, por exemplo, em Portugal, há 50 anos, e eu pergunto isso, quase todos os meses eu faço palestras e pergunto isso às pessoas, o que é que as pessoas comiam?
E dizem, doutor, era couve, feijão, batata, cenoura, ervilhas. E eu pergunto, e a carne e o peixe? Doutor, isto era só aos fins de semana e aos dias de festa. E olha lá. E olha lá, uma sardinha era cortada em 3 e depois tirava-se à sorte quem ficava com a cabeça, não é? A galinha era só de vez em quando. Eu até tive uma pessoa numa palestra, uma senhora que disse, doutor, eu só comia ovos nos meus anos. E estas pessoas sobreviveram com muito menos incidência naquele tempo, mas porque houve a mudança de doenças do coração, certo, de cancro, de tromboses, etc. Não é? Tinham outros problemas, tinham doenças infecciosas, tinham as pneumonias que matavam, a tuberculose, etc., e outras, mas que destas doenças que hoje nós vemos são tão prevalentes na nossa sociedade, eles não. Eles estavam muito mais seguros. Portanto, e o facto de eles raramente comerem a carne e o peixe, o facto de eles serem saudáveis é muito significativo. Para nós é mais fácil perceber, porque viemos de uma cultura que é assim, é só dizer, olha, o seu avô fazia isso. Não é? Lógico. Agora, em termos de proteína, isso é a questão principal. As pessoas perguntam logo, mas e a proteína, doutor? Onde é que eu vou buscar? É muito fácil. É muito fácil e por isso organizações como a Associação Americana de Dietética e os nutricionistas do Canadá dizem que a alimentação vegetariana, regimes alimentares vegetarianos equilibrados e bem planeados são saudáveis e podem prevenir muitas doenças. Portanto, para eles dizerem isso é porque há muitos estudos científicos que mostram. E vamos só, por exemplo, às proteínas. Uma proteína é como eu vou desenhar aqui mais uma vez. Temos uma proteína, são moléculas enormes e que são formadas, por exemplo, por, imaginem, carruagens de comboio. Temos muitas carruagens de comboio e temos isto, pronto, vai grande, não é? Daqueles comboios enormes que se vê aqui no Canadá, não é? E nos Estados Unidos. E olha, uma carruagem tem, por exemplo, é uma carruagem de mercadoria. Outra carruagem é um tanque para combustível. A outra carruagem é de passageiros, etc. E há muitas. E cada carruagem tem um nome, que é, já vou falar, nos aminoácidos. Ora, os aminoácidos, há cerca de 20 aminoácidos na natureza e há 8 que o corpo precisa mesmo porque ele não consegue fabricar esses 8. 8 precisa? 8. São considerados os aminoácidos essenciais. O resto é como ter o comboio. Olha, eu preciso de uma carruagem de passageiros. Eu tenho aqui uma carruagem de mercadorias, vou transformar e faço a carruagem. Mas há 8 tipos de carruagens que o corpo tem que importar. Tem que vir Tem que vir de fora. E então, essas 8 carruagens são os aminoácidos essenciais. A carne e o peixe têm em proporções equilibradas, digamos, mais equilibradas. E no mundo vegetal, só há um alimento que tem esses aminoácidos de uma forma mais equilibrada, que é a soja. A soja? A soja. O feijão de soja, do qual se faz o leite de soja e o tofu, tudo isso. Porque os outros, mesmo os outros feijões, têm algum aminoácido que tem menores proporções do que outros. E então as pessoas olham para isso e dizem, está lá, está aí a evidência de que nós precisamos de comer a carne e o peixe. Mas eu faço a pergunta, e o boi? O que é que ele come? Só a relva, né? Só a relva. E na relva, estes aminoácidos também estão em proporções que não são as mais equilibradas. Certo. Só que ele come muita relva e o problema não está lá. Ora, isto é, e isto é uma das regras em nutrição, de combinação de alimentos. Se nós combinarmos alimentos, nós não temos problemas com a proteína se os comemos em quantidades suficientes. Por exemplo, e a combinação é simples, uma leguminosa, tipo feijão, grão, lentilhas, combinado com um cereal integral, o arroz, por exemplo, ou o trigo, tem todos os aminoácidos essenciais em proporções equilibradas. Então, e não há combinação de alimentos. Ora, portanto, uma leguminosa com um cereal integral tem todos os aminoácidos essenciais em proporções equilibradas. Ora, isso é uma combinação simples. E agora, se a pessoa ainda bebe leite, pronto, é vegetariano, mas bebe leite, aí então não tem problema. Se come ovos,
Pronto, cuidado com o colesterol, por causa dos ovos. Mas, então, não tem problemas. A proteína é algo de que os vegetarianos não têm que se preocupar. E é que é um mito da proteína que se criou ao longo dos anos. E a tal da vitamina B12, que eles dizem que tem que ser com carne, né? Tem que ser com carne. Não, pois, a vitamina B12 é outro daqueles mitos. É outro não é? mito. Pronto, eu digo-lhe já que a maior parte das pessoas que ficam deficientes em B12 não são vegetarianos. A vitamina B12 é uma vitamina que tem uma história especial. Foi descoberta há umas décadas atrás e então, porquê que é especial? Porque a vitamina B12 é necessária, importantíssima para o corpo, mas é precisa em quantidades mínimas. Estamos a falar, nem estamos a falar nem de gramas, nem de miligramas, estamos a falar de microgramas. É a milésima parte do miligrama. E nós precisamos de cerca de 1 a 3 microgramas por dia. De onde é que esta vitamina vem? Bem, esta vitamina vem de bactérias que colonizam o nosso intestino, ou dos outros animais, do boi, da vaca e do borrego. Eles não produzem B12, é as bactérias que estão a produzir B12. E essas bactérias produzem B12 que depois é absorvido do intestino, vai para o corpo e é depositado. E nós, quando comemos carne ou comemos peixe, estamos a comer essa B12. Quando comemos ovos e quando comemos leite, bebemos leite e queijo, também estamos a consumir a B12. Ora, precisando tão pouco, e o humano não conseguindo absorver do seu próprio intestino, não se percebe bem exatamente isto, a questão da B12 não está resolvida, mas os humanos não conseguem absorver bem a sua própria B12, então de onde é que se vai buscar? Olha, os vegetarianos totais, por razões que invocam, dizem, olha, prefiro não comer nada de coisa. Então eles têm que ir buscar suplementos. Os lacto-ovo-vegetarianos, por exemplo, podem ir buscar ao leite, e não é preciso muito, 2 copos de leite por dia, um iogurte e um copo de leite. É suficiente. Os vegetarianos totais vão buscar a produtos já podem ser fortalecidos, por exemplo, há muitos cereais no mercado que são fortalecidos, é só ler, quer dizer, foi posto lá. Há leites de soja e coisas assim já enriquecidas com B12 e há, por exemplo, levedura de cerveja já enriquecida com B12. Há outras fontes, mas eu recomendo a essas pessoas que querem ser vegetarianos totais que suplementem com um bocadinho. Não é preciso muito, é só um bocadinho de B12. Portanto, é uma questão que também não é problema para o vegetariano ser a questão da B12. É preciso cuidar, exatamente como a Associação de Nutricionistas do Canadá diz, é o seguinte: bem planeado e equilibrado tem vantagens para a saúde. A pergunta é porquê que as pessoas, perante a evidência que têm, porquê que escolhem ser vegetarianas? E aí eu penso que nós temos que ir à nossa cultura. Sabe, é importante, nós temos uma cultura que está enraizada, digamos, na carne e no peixe. Então, certo. Em Portugal, nas zonas costeiras, o peixe. Só que hoje ouve-se nas notícias, nos jornais, na televisão, há tantos problemas associados com a carne. E digo-lhe já que a carne, em certas coisas, está mais segura do que sempre. Antigamente havia a tuberculose da carne, e ainda há, mas há um controle muito maior de certas doenças da carne. Isso é verdade. Por exemplo, no leite também há um controle muito rigoroso da qualidade do leite. O meu problema não é com aquilo que se vê, é com o que não se vê e que não se testa. Há uns anos, esta doença das vacas loucas. O que é que nós estamos a fazer aos animais hoje? Porquê que essa doença apareceu? Porque foram dados na alimentação de vacas que a vaca é vegetariana. Era. Foram dadas cérebro, portanto, tecido cerebral, miolos, não é? De vacas. Então, as vacas tornaram-se canibais. Foram de vegetarianos para exatamente. Canibais. E isto está a ser feito a grande escala noutras áreas que nós nem conhecemos. O que é que isto faz? Faz com que haja produtos, por exemplo, substâncias tóxicas e vírus que estejam presentes nestes alimentos, que nós não testamos e que estamos a consumir
e que hoje sabemos que podem ser. Hoje sabe-se, por exemplo, que a carne, o consumo de carne de vaca aumenta, por exemplo, o risco de cancro, certos tipos de cancro. Porquê? Não se percebe bem porquê. Não é só a gordura. Eu acredito, isto é uma crença, eu acredito que há lá substâncias que nós ainda desconhecemos e que estão a provocar estas doenças. E o mesmo se diz com o peixe. Com o peixe também? Com o peixe também. E há certas zonas do mundo em que o peixe tem altos níveis de radioatividade ou de contaminação por metais pesados. Por exemplo, houve uma grande polémica do mercúrio e hoje, por exemplo, sabendo da alta concentração de mercúrio em peixe, é recomendado nos Estados Unidos e no Canadá que mulheres grávidas não comam mais do que uma certa quantidade de peixe por semana ou por mês devido a esta contaminação. É perante isto tudo, perante aquilo que se sabe e aquilo que não se sabe, mas que sabe que mais ano, menos ano, se vai conseguindo mais informação, que as pessoas fazem esta opção de se tornar vegetarianos e que eu saliento que precisa de ser equilibrado. Por exemplo, a sardinha, por exemplo, não tem aquele um óleo que faz bem ao coração, não sei se é o... Os óleos ômega 3. Pronto. A sardinha, pronto, as doenças do coração, e como já falámos num programa aqui anterior, as doenças do coração são muito comuns na nossa sociedade. E descobriu-se que certos tipos de peixe reduziam o risco de morte por doença cardiovascular, doença cardíaca. E descobriu-se que a razão é que estes tipos de peixe tinham um tipo de óleo rico, que, portanto, é um grupo dos ômega 3, que tem esse efeito protetor. É um anti-inflamatório e tem a tendência a reduzir o colesterol e aumentar o colesterol bom. Então, certos tipos de peixe têm isto, mas esses mesmos óleos podem armazenar substâncias nocivas à saúde e, possivelmente, e aqui estamos um bocadinho no foro que ainda já se sabe, mas que ainda precisa-se muito mais, possivelmente outras substâncias e, por exemplo, vírus, que poderão estar relacionados com outras doenças. Portanto, e é por isso que eu pessoalmente escolho ir buscar ômega 3 a outras fontes. Então tem outras fontes desse mesmo óleo? Há outras fontes. Por exemplo, a semente de linhaça é uma belíssima fonte de óleos ômega 3. Por exemplo, o abacate, as amêndoas também, as nozes. São fontes ricas, mas que não têm, por exemplo, a gordura animal. E que estão pensamos, mais livre de certos agentes promotores da doença que a carne e o peixe têm. Portanto, é mais uma razão e uma explicação para essa questão do peixe que pode ser facilmente resolvida. É interessante que o senhor doutor não está dizendo, não é colocar a carne de lado e comer, amanhã vou ser vegetariano e vou deixar, só tem que ter um conhecimento também e comer as comidas certas e equilibradas, né? Exatamente. É um processo de aprendizagem. Aprendizagem. Nós aprendemos a não ser vegetarianos. E agora temos que, por motivos, e eu saliento, os motivos são vários. Pessoalmente, é um motivo de saúde. Eu penso que nós temos que fazer uma aprendizagem também na direção oposta, quem quer. Uma vez ia de avião, não sei se ia de Portugal para a África do Sul, já não me lembro. Encomendei uma refeição vegetariana. Certo. E trouxeram-me no prato aqueles pratinhos que já são pequenos do avião, aquilo mal dá para uma refeição. Era uma salada de alface com umas rodelas de tomate, um bocadinho de cenoura e para aí uma ou duas azeitonas. E eu olhei para aquilo e eu disse, realmente é vegetariano. Aqui não tem carne nem peixe. Mas estas pessoas não têm ideia do que é ser vegetariano. Eu olhava para os meus colegas de viagem e via ali pratos mais cheios, etc. Pronto, e aqui começou a ficar apetitoso, não é? Mas o facto é que este prato era vegetariano, mas não era equilibrado. Onde é que estava a proteína ali? Onde é que estavam os hidratos de carbono? Uma ideia errada. Portanto, é importante a pessoa dizer, olha, eu agora vou comer mais saudavelmente. Vou começar a reduzir a carne, vou começar a substituir por pratos saudáveis.
Há locais e, por exemplo, no website do It Is Written, tem lá onde ir buscar estas receitas. E é importante, há livros, há reuniões, há cursos de culinária. A pessoa ir, olha, vamos substituir, hoje vamos pôr aqui um prato de soja. Começar a substituir a carne, por exemplo, por soja. Cozinhar da mesma maneira, mas aquele bom paladar português, não é? E do Brasil, é que a comida é apetitosa. A comida tem que ser apetitosa e equilibrada. E a pessoa vai ganhando confiança, vai substituindo e assim faz um percurso muito mais saudável. O nosso website, só para lembrar os telespectadores, é www.estaescrito.ca. Lá vão ter algumas informações sobre receitas, curso de culinária, as outras informações necessárias para aprender como ter essa alimentação equilibrada. Benefícios. Vamos falar sobre os benefícios de ser vegetariano em termos de, por exemplo, o coração, que é uma preocupação enorme, né? O número de pessoas que morrem de doenças cardiovasculares. Qual é os benefícios diretos do vegetarianismo no coração? Pronto, vamos falar então do vegetariano equilibrado. O vegetariano total ou o lacto-vegetariano reduz o risco de ataque do coração, infartos do miocárdio, significativamente. Há um estudo feito, por exemplo, dos adventistas do sétimo dia na Califórnia, em que analisaram adventistas que não fumam nem bebem álcool, compararam depois com vegetarianos lacto-ovo-vegetarianos, portanto, vegetarianos, adventistas que comem carne e peixe, depois adventistas que não comem carne e peixe, mas consomem o ovo e vegetarianos estritos, vegetarianos totais. E havia uma redução de até quase 80%. 80%? Para os vegetarianos totais, comparando com os outros. Portanto, é muito significativo, mas eu saliento, o equilíbrio é muito importante aqui. Por exemplo, o risco de acidentes vasculares cerebrais ou trombose, não é? O risco também é muito mais reduzido não vegetariano comparando com o não vegetariano. Depois, o risco de cancro é muito inferior não vegetariano com o não vegetariano comparando com o não vegetariano. E pronto, eu estou a falar aqui em termos gerais, esses estudos são muito mais específicos. Por exemplo, o risco de diabetes também é mais reduzido no vegetariano do que no não vegetariano. E está-se a fazer agora um grande estudo na América do Norte, que é o Adventist Health Study número 2, e estamos à espera dos resultados, e já vão começando a surgir resultados em mais de 100 mil pessoas, em que estão a ver que realmente o regime alimentar vegetariano é muito mais saudável, há menos custos com despesas hospitalares e com despesas de saúde. E normalmente o vegetariano pode viver entre 6 a 10 anos mais do que o membro, portanto, o cidadão geral, comum, não é? Isso é muito bom. As pessoas podem pensar 6 a 10 anos, vamos todos morrer, isso não faz. Mas 6 a 10 anos é muito tempo para quem tem uma expectativa de vida de 80 anos. Lógico. E nós sabemos que a dieta original na Bíblia era vegetariana. Era vegetariana. Que o homem não foi desenhado, né? Para comer carne e peixe. De modo nenhum. E digo-lhe uma coisa, é muito interessante a Bíblia, isso eu pensei isto a semana passada. Quem escreveu aquele primeiro livro dos Gênesis foi Moisés. Foi Moisés. E que vinha de uma cultura, o povo israelita, quando Moisés escreveu, era um povo que comia carne e peixe. E ele disse que aquilo que era original não era. Portanto, aquilo não é um mito. Hoje sabemos que a fisiologia assim o comprova, que realmente é o melhor regime para nós, mas saliente, equilibrado, feito com cabeça e para não causar danos. Bom, então bacalhau já era, né? O bacalhau fica do lado, né? Olha, isto é uma opção de cada um, que cada um faz. Mesmo que não ponha de lado, que não se coma tanto. Especialmente porque também tem muito sal e, embora se tire muito, tem outras coisas que não são tão boas. Doutor, é óbvio para quem lê o jornal e vive neste mundo que nós estamos com um problema com a saúde e que em grande parte é derivado daquilo que nós colocamos na nossa boca. Nós agradecemos sempre os seus conselhos práticos, honestos. Muito obrigado. Foi um prazer. Vamos orar. Querido Pai,
Tu és o Criador e Tu sabes o que é melhor para cada um de nós. Eu sei que o Teu desejo para cada pessoa ouvindo esse programa hoje é que eles tenham a vida e tenham uma vida mais abundante. Então nós te pedimos que possas dar sabedoria para cada pessoa hoje, para eles poderem saber como é que eles podem viver a sua vida, para ter a mais saúde e mais alegria. Deus, sabedoria, força de vontade, força e o poder. Nós te suplicamos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Bem, se você gostou, apreciou os conselhos dados hoje aqui nesse programa, nós gostaríamos de oferecer uma oportunidade para você ter esses conselhos no seu próprio lar, num DVD que está sendo preparado dessa entrevista com o Dr. Ferreira. Será uma oferta do Está Escrito, gratuito para você. Aqui está a informação necessária para você obter a sua cópia. Para você solicitar gratuitamente a sua oferta, basta ir ao nosso website www.estaescrito.ca e acessar o programa de hoje. Lá você preencherá um formulário com os seus dados e assim poderemos enviar a oferta para você. Lembre-se, www.estaescrito.ca. Se você preferir, poderá também escrever para Está Escrito, Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Agradecemos as suas cartas e e-mails, os pedidos de oração que nos enviam e também o seu apoio financeiro. Bem, Dr. Ferreira, quem sabe um pensamento para terminar nosso programa hoje? Olha, o pensamento é um pensamento com muito carinho para os nossos telespectadores. Nós temos que, na vida, fazer escolhas. Muitas vezes essas escolhas são determinadas pela maneira como fomos criados, etc. E os nossos pais fizeram o melhor por nós, deram-nos o melhor. Mas as coisas mudam às vezes, a situação neste mundo muda, a ecologia muda, os animais mudam. E então eu penso que, para mim, e eu gostaria de fazer esta sugestão, a escolha de enverdar por uma alimentação muito mais vegetariana, mais saudável, é uma boa escolha, é um bom investimento e trará bons frutos para a nossa saúde. Muito obrigado. Amigo, estaremos aqui de volta na próxima semana. Lembre-se, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.